Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família. Graças a Deus mesmo. Olha o que diz aqui. Em Atos 28, vamos ler o 3 e depois o 5. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. 5. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Por que ele não sofreu mal nenhum? Porque ele sacudiu a cobra no fogo. Porque se ele tivesse dado atenção, ênfase à situação, possivelmente ele teria fracassado. Nós não teríamos essa história. A Bíblia está dizendo que porque ele teve essa atitude, o resultado final foi de vitória. Por que algumas pessoas estão sendo derrotadas em problemas, em situações? Porque a reação delas é de um incrédulo, é de uma pessoa que não conhece a Deus. A reação é de derrota. A pessoa é surpreendida por um problema, ao invés dela ignorar, sacudir no fogo e seguir a vida, não. Ela fala, ela reclama, ela lamenta, ela chora, ela cai em depressão, ela fala negativo, ela enfraquece, ela desanima, ela reclama contra Deus, ela reclama da vida, ela pede a morte. Ela faz besteira. Ela faz besteira. Ela estica o problema. E às vezes aquele problema que chegou, que poderia ficar ali, se ela sacudisse ele no fogo, como foi com Paulo, aquilo cresce, aquilo expande. Aquilo, às vezes, se torna crônico. Por quê? Por causa da reação. A reação incrédula, negativa, pessimista. A pessoa, ela reage mal diante de uma situação, de um problema, ela acaba esticando aquele problema. E nós somos orientados, nós aprendemos com o Senhor a esticar a fé e não esticar problemas. O Paulo podia ter esticado aquele problema. Se ele desse o que naturalmente uma situação daquela pede emocionalmente. É só você analisar. Ele tinha acabado de sobreviver a um naufrágio. Aí ele está chovendo, está frio, vai fazer uma fogueira para se aquecer, uma víbora vem venenosíssima e fica presa à mão dele. Imagina você com a cobra venenosa presa à sua mão. Morde você e fica ali. Nesse momento, o que naturalmente acontece? A gente fica apavorado, não é? Se desespera. Aí se ele juntasse as coisas, já o naufrágio, com mais essa situação, aí pronto. E ele tivesse se entregado emocionalmente, ele teria fracassado. Então, a reação dele é admirável, porque ele já estava sob o estresse do naufrágio. E agora, mal sobrevive a ele, vem uma cobra e pica a mão dele. E ele conseguiu ter uma reação de equilíbrio, um autocontrole inacreditável. E a Bíblia diz que porque ele teve essa atitude, o problema parou ali. Então deixa bem claro que aquilo podia ter se estendido. Mas por que parou ali? Por causa da reação de fé que ele teve. Porque humanamente, emocionalmente, ele podia ter, se ele tivesse cedido, aquela situação realmente pedia uma reação, um movimento diferente. Ah, meu Deus, o que é isso?
mas o que que é? É uma coisa atrás da outra, porque não sei o quê, não sei o quê. Ele podia ter começado a falar e não ter parado mais. Ô, Senhor, mas eu te sirvo, por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor deixou isso acontecer? Mas se eu mal saí de um naufrágio, agora uma cobra me pica, é o fim do mundo, não aguento mais, estou cansado, assim não dá mais para viver. Ele não fez nada daquilo, não fez nada disso. Pelo contrário, foi como se um mosquito tivesse assentado nele. Ele simplesmente sacudiu a cobra no fogo. E eu creio que é isso que Deus está falando para você. Para de dar atenção, ênfase a problemas. Para de dar atenção a essas situações que chegam até você, que você podia fazer parar ali. Para de esticar problema. Estica a fé. Para. Eu creio que Deus está dizendo, equilibre-se. Controla! Em nome de Jesus. Talvez você, como Paulo, venha vivendo uma situação atrás da outra. Mas o Senhor espera que você aprenda aqui, ó. Sacode no fogo isso aí. O fogo aqui é a palavra, é o Espírito Santo. Se agarra a Deus, se agarra a palavra, se agarra, se encha do Espírito Santo. Pega o fogo do Espírito e joga nesse problema. Sacode esse problema no fogo. Entendeu? Coloca fogo nisso aí. Para de lamentar, se entregar. Oh, meu Deus, mas essa, uma coisa atrás da outra. Olha ali, aconteceu isso, agora vem mais essa. Assim não dá, não quero viver mais, não aguento, que vida é essa? Chega, isso não te ajuda. Muitas pessoas podiam, quando o problema chegou, aquele problema ter parado ali se elas tivessem reagido com a fé. Mas algumas pessoas, a reação de incredulidade e descontrole faz com que aquele problema cresça, permaneça, continue, se estenda. Deus quer que você entenda isso. Você viveu uma coisa outro dia, mas ele também tinha vivido um naufrágio, ele sobreviveu. Você já sobreviveu a coisas terríveis? Se chegou algo até você agora, algo difícil também, como uma víbora venenosa, uma cobra te picou, sacode isso no fogo e segue tua vida. Não deixa nada te parar. Não para seus sonhos, não para sua vida, não para porque um problema surgiu, porque uma víbora venenosa chegou até você e quer te abocanhar. Sacode isso no fogo e segue em frente. Faça como Paulo. Deus está mandando você sacudir a cobra no fogo. Deus está mandando você sacudir esse problema no fogo. Ignora isso e segue a sua vida. Não deixe isso ter peso sobre você. Reaja com a fé como Paulo reagiu. Por que o problema parou ali? Por que aquela cobra não teve poder de matá-lo, nem de fazer nenhum dano, nada. Foi como um mosquitinho assentar nele. Foi como um mosquitinho. Porque ele reagiu com a fé. Ele teve uma atitude de equilíbrio, de autocontrole, de fé. Mas se ele tivesse reagido e dado que numa situação daquela as emoções se manifestam, vêm, né? E daquela forma toda descontrolada, se ele tivesse cedido às emoções que a situação pedia, talvez ele tivesse sido envergonhado, algo tivesse acontecido, entendeu? Grave com ele, porque era uma cobra venenosa, ela liberou veneno nele. Mas aquele veneno não teve poder sobre ele. Por quê? Porque ele manifestou a fé, porque ele ignorou, porque ele simplesmente sacudiu ela no fogo. Porque ele não reagiu como qualquer outra pessoa reagiria. Ele não reagiu como um incrédulo, como alguém que não anda com Deus. Ele reagiu com a fé. Ele reagiu como um homem que confiava e no seu Deus e sabia bem quem ele era em Deus e que Deus era com ele.
Deus é com você. Deus está com você. Entendeu? Não ceda a emoções negativas. Ignora esse problema. Sacode ele no fogo. Fecha a tua boca, haja com equilíbrio, ele vai parar aí. Ele não vai se estender. Pode acreditar. Faz como Paulo. Sacode no fogo. Ignora, deixa isso pra lá, finge que isso não existe. É isso mesmo. Ignora. Mostra pro diabo, ó diabo, você tá vindo aqui contra mim como uma serpente venenosa, mas aqui, ó, não existe. Isso pra mim não existe. Eu creio em Deus. Ignora. Isso mesmo, ignora. Isso vai parar aí, como foi com Paulo. A cobra até chegou até ele, mas ele sacudiu no fogo e o problema ficou ali. Nada mais aconteceu. Pelo contrário, ele saiu daquela ilha exaltadíssimo, abençoadíssimo. E eu creio que é a mesma coisa Deus está falando. Equilibre-se, controle-se, confie em Deus e você vai sair muito honrado de todas essas situações difíceis que têm chegado até você. Deus é com você. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Jean, Adriane, 2012, ano de voar alto como a águia. Qual a experiência que vocês tiveram nesse ano de 2012? Em janeiro desse ano, eu fui diagnosticada com um tumor maligno de mama, e cujo ele cresceu muito em uma semana. Então, os médicos falavam que eu tinha que me submeter a 6 meses de sessão de quimioterapia, e sendo que ele poderia vir a não ser reduzido. Mas aí foi onde eu comecei a manifestar a minha fé, e logo na primeira quimioterapia que eu fiz, o tumor já reduziu 50%. E durante todo esse processo, a senhora ouviu nãos, teve que encarar situações totalmente contraditórias da medicina para permanecer no espírito que a senhora recebeu do Ministério Mudança de Vida. Exatamente. Pelo tamanho do tumor, os médicos falavam que a mama ia ter que ser mutilada. Foi aonde eu comecei a trazer a existência que não existe. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. O Senhor me fez perfeita, eu não aceito essa situação. Então, todo momento, eu lutava contra aquilo. Eu não aceitei aquilo. Eu falei, eu não aceito isso, Senhor. E aí, graças a Deus, Deus não permitiu que isso acontecesse. Durante todo esse processo difícil, encarando essa enfermidade, os dois permaneceram no mesmo espírito. No mesmo espírito. Quando no dia 26 de janeiro, desculpa, que eu fui pegar os exames e foi comprovado o câncer, foi como aquilo se tivesse aberto um buraco no chão e jogado, né? Mas assim, naquele momento eu fiquei assim um pouco muito abatido, porque eu já tinha perdido o meu avô nessa situação e o meu pai, e eu vi homens fortes caindo, como se... E assim, aquilo me abalou. Mas no dia que eu passei no altar ali, a bispa já sabia de toda a situação, que nós tínhamos pedido uma orientação a ela, e ela me falou uma palavra que aquilo foi como se tivesse me reerguido, me arrancado daquele buraco que eu caí. Ela falou assim, seja forte nesse momento que a sua esposa vai precisar de você. E através daquela palavra, quando eu saí dali, Deus falou assim, a responsabilidade é sua, então vá do começo ao final do lado dela, e foi o que eu fiz. Acompanhei todas as quimioterapias que ela fez, todas, eu estive do lado dela, e na palavra aqui do Senhor, cada dia aquilo foi me fortalecendo, e aí ela fazia quimio toda segunda-feira, e eu falei para ela, toda segunda-feira que nós entrarmos aqui, vamos ser vitoriosos, porque foi essa a promessa de Deus. E aí foi indo, quando ela fez 12 ou 14 sessões de quimioterapia, que o médico marcou a cirurgia caiu para o dia 13 de setembro. Quando eu olhei no calendário, caiu numa segunda-feira. Aí eu falei para ela, qual a promessa de Deus aqui? Ó? Se Deus falou que toda segunda-feira nós íamos entrar aqui e sair vitoriosos, ó, que dia vai cair sua cirurgia? No dia 3 de setembro, caiu exatamente numa segunda-feira. E ali Deus nos honrou, porque assim, ela entrou, a cirurgia foi uma cirurgia demorada,
E eu fiquei lá no hospital, estava tenso, o médico saiu da sala e fez o sinal de positivo para mim, que tudo tinha ocorrido bem. E eu falei assim, obrigado, Senhor, por eu, mais uma vez na nossa vida, poder ter experimentado o teu poder, porque assim, foi um ano de muitas bênçãos. E quando veio essa luta, eu falei assim para Deus, Senhor, mas foi tanta bênção que o Senhor me deu, agora parece que tinha sido parado, mas não foi. Ali só foi para embalar a carruagem. Quando a carruagem embalou, veio vitória por tudo, porque assim, foi um ano que tudo que está no meu projeto de conquista, em junho, já tinha tudo sido, mesmo com a luta dela, tudo concretizado. A compra do apartamento que eu pedi, a troca do veículo, e fora outras e outras coisas, a empresa prosperando, entendeu? E assim, foi um momento de muita luta, foi. Mas se não fosse Deus, se a gente não tivesse em Deus, teria sido derrotado. Mas nós estávamos em Deus, porque no momento que ela não podia vir para o culto, eu vim, que foi poucos, porque assim, até o resultado da quimioterapia que deixa a pessoa debilitada, não deixou ela. Ela veio todas as segundas-feiras, foram poucas, eu acho que só uma segunda que ela não veio, entendeu? Porque ela sentiu muitas dores só. Mas assim, em todos os momentos nós estivemos em Deus, dependemos de Deus. E assim, foi um momento grandioso, porque assim, no começo ficamos abatidos. Mas com a palavra de Deus, cada dia Ele foi nos transformando e nos dando mais força. Mais forças. E assim, foi um momento de muita glória. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. E assim, nesta caminhada, foi essencial estarmos aqui na mudança de vida, ouvir as palavras que saem do altar, muito grandiosa. Obrigado, Bispa Cléo Rosafa, Pastor Paulo Santos, Pastor Pedroso, Adalben, Agi, Jailson, Alu, que a vitória não foi só nossa, foi de todos nós, porque tivemos um suporte por trás, tivemos uma orientação de como prosseguir na palavra de Deus. E isso foi o essencial, porque não adiantava a gente estar na batalha e estar perdido. Nós tínhamos a certeza que tudo ia ocorrer bem, né? E no dia 3, que ela fez a cirurgia, ocorreu tudo bem. E no dia 26 de setembro, nós pegamos o laudo final e saímos de lá chorando. E eu falei para ela, a lágrima da vitória, ela é bem mais gostosa do que as lágrimas que é derramada na batalha. Porque as lágrimas que são derramadas na batalha, ela é essencial para a sua vitória em Deus. As debilitações que uma quimioterapia causa na vida de uma pessoa não parou a senhora. Fez com que a senhora buscasse, se apegasse ainda mais na palavra que estava saindo do altar. Exatamente. No entanto que eu fazia quimioterapia na segunda-feira, eu saía de lá e já vinha buscar a Deus para fortalecimento, né? E na terça-feira, trabalho normal, eu quero enfatizar bem isso, porque durante esses 6 meses foi um dos meses mais alto que eu tive do meu dízimo. Então, porque as pessoas falavam assim para mim, nossa, eu não posso acreditar que você fez ontem uma quimioterapia. Então, o meu semblante, nada, assim, a minha vida continuou normal, mas aquilo, eu quero... E as pessoas, e quando eu chegava na quimioterapia, eu via as pessoas muito debilitadas, nossa, eu passo mal, eu faço isso, acontece isso, e comigo não, mas qual que é o diferencial? É você acreditar, é você não se entregar ao problema, entendeu? Você tem que ser forte, você tem que olhar somente para Deus. É o que a palavra falava, não olha nem para a direita nem para a esquerda, só olhe somente para frente. E a frente é o quê? É você olhar para Deus, você não tem que ficar olhando para o problema. Se você olhar para o problema, você vai se abater, o seu espírito vai cair, entendeu? Então foi esse... E eu também tive o diagnóstico da minha mãe, né? Na segunda quimioterapia, ela foi diagnosticada também com um câncer, onde a situação ficou mais tensa, mas eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor é conosco e não vai nos deixar abater essa situação. E graças a Deus, a minha mãe também está curada, para a honra e glória do Senhor. Uma vitória que veio da parte do Senhor, mas foi no início um grande problema,
e que ocasionou grandes vitórias porque impulsionaram vocês a buscar, a orar, a perseverar ainda mais. Um resumo para que essas pessoas vejam a importância de exercer essa fé. Conquista de apartamento, carro dos sonhos, carros zeros. Na realidade, você não tem que parar diante do problema. Foi, no entanto, que para muitas pessoas, assim, para as pessoas que não servem a Deus, não buscam Deus, não têm essa fé, qual que era a atitude? Parar. E foi nesse momento que nós ouvimos a palavra que não era momento para parar, que nós tínhamos que seguir, correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos projetos, e aonde todos eles foram concretizados. Porque no momento da situação você fala, nossa, agora isso vai me paralisar. E quando nós viemos, a palavra foi ao contrário, que aquilo não era para derrota, e sim para vitória. Que eu tive, hoje eu sou uma nova criatura no Senhor, um novo caráter, entendeu? Então, você tem uma mudança. Então, aquilo foi para mim um crescimento espiritual, não só para mim, como para o Jean, entendeu? Para minha mãe, para nós podermos ver a grandeza de Deus. Em todo momento, eu tinha convicção que Deus ele ia conceder um milagre na minha vida. Eu tinha que passar por aquele processo, mas eu tinha certeza, a convicção que a vitória Ele já tinha me dado, mas eu tinha que passar pelo aquele processo. E graças a Deus, eu falo que Deus ele abreviou o tempo para me abençoar. No entanto, que quando tudo começou em janeiro e tudo terminou assim em setembro, para mim, com toda a situação, passou rápido. Então Deus ele teve todo o momento do meu lado, assim, segurando firme e forte na minha mão. Filha, eu estou contigo. Essa situação é para você crescer espiritualmente, não para sua derrota. Abençoada, vivendo uma vida gloriosa. Amém, graças a Deus, gloriosa, com todos os nossos projetos, com meu apartamento lindo, que eu já estou decorando, a troca do carro do meu marido, agora ele vai me presentear com um carro dos meus sonhos, e graças a Deus, eu só tenho que agradecer assim, esse ministério, porque é o que eu falo para o Jean, se não fosse esse ministério, por pregar uma palavra séria, firme e forte, onde leva você não se abater a situação, ter firmeza, não olhar para o problema, porque se eu tivesse olhado para o problema, hoje eu não estaria aqui, porque eu teria entrado numa depressão profunda, porque não é fácil você ter que ouvir 2 diagnósticos de câncer maligno. Então, eu agradeço muito esse ministério pela vida da bispa, pela vida dos pastores, que teve todo momento ali orando pela minha vida e pela vida da minha mãe, nos fortalecendo. Então, assim, a palavra ela é pregada de uma forma diferente, entendeu? Uma palavra séria, firme, onde não tem como você se abater. Se você beber desse espírito, não tem como você cair, não tem como você não vencer. O que esse ministério representa para vocês, bem resumido, para as pessoas verem essa importância? Representa tudo na nossa vida, porque tudo que nós vivemos e que nós temos hoje saiu daqui desse altar. Essa palavra. Dessa palavra grandiosa. Tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, tudo que nós conseguimos saiu daqui. Porque como eu já tinha dado um testemunho antes, a nossa situação era uma situação difícil, Deus me honrou. Se hoje eu fosse exercer a profissão que eu sou formado, jamais eu conseguiria viver o que eu tenho vivido hoje em Deus. Porque assim, vivemos tudo de bom que você pode imaginar aqui no Ministério Mudança de Vida, em Deus, sabe, praticando e vivendo tudo aquilo que é orientado, tá? Tudo aquilo que é orientado. Isso tem sido muito bom na nossa vida e assim, o inexplicável aconteceu na nossa vida. Feliz e realizado. Feliz e realizado. Obrigado, Senhor. Fechando com chave de ouro. Fechando com chave de ouro. E assim, feliz da vida. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, eu oro por esta vida, que talvez tenha sofrido uma situação atrás da outra, uma situação ruim chega, outra já chegou, e ela está se entregando, está falando demais, está se abatendo. O Senhor está dizendo, para com isso. Sacode isso no fogo. Você já sobreviveu ao naufrágio, vai sobreviver a essa cobra venenosa. Você já sobreviveu a tantas coisas, vai sobreviver a isso também. Não estica esse problema.
Não dá atenção a ele. Sacode no fogo. Confia em mim, eu sou com você. Segue a tua vida. Eu sei o que o Senhor está dizendo. Não para nada, segue a tua vida. Sacode esse problema no fogo. Cobre ela com teu sangue. Renova as forças dela. E que essa palavra possa entrar como um bálsamo e fortalecê-la grandemente, e que ela possa seguir em frente, porque o Senhor é com ela. Nada vai derrotá-la se ela crê no Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e determino vitórias, milagres, mudanças, soluções, definições, restaurações. Eu determino a restituição dessa pessoa, a honra, a justiça na vida dela. Eu abençoo a todos que oram comigo agora, com força, com visão, com entendimento, com poder de reação, de fé. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas e abençoadas e prosperadas, que tenham para emprestar e não tomem emprestado, que tenham mais do que suficiente, que tenham com abundância, que tenham com fartura, que elas tenham em abundância, que elas sejam abençoadíssimas, Senhor, que elas tenham abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Visita a todos com vitórias, é o que eu peço e agradeço. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Hoje, em todos os nossos templos, nós teremos uma única reunião para a restauração familiar às 9 da manhã. Esteja entre nós. Deus tem vitórias para você. Conte conosco. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. No final do ano de 2011, você escreveu as 3 coisas que não levaria para 2012. E agora, em 2012, quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2013? Dia 1º de dezembro, início do último propósito do ano de 2012. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança.